Olá! Hoje o nosso papo é sobre gestão de estoque máximo. Temos aqui uns materiais bem interessantes sobre otimizar a operação, sabe? E o uso do capital de giro. A ideia é entender como definir e controlar esse volume máximo de produtos pode mexer com os custos e o caixa da empresa. Então vamos lá. Como é que se acha esse equilíbrio, né? Entre ter produto suficiente e não ficar com dinheiro empatado. Pois é, essa é a grande questão. O estoque máximo, basicamente, é aquele limite que a empresa define, sabe, para ter a quantidade ideal de produto para atender a demanda direitinho, sem exagero. É o volume que dá para gerenciar com o menor custo possível, custo de guardar e custo do capital parado ali. E, na prática, o que a gente vê, muitas vezes, é a soma do estoque mínimo, aquela margem de segurança, né, com o lote de reposição que costuma chegar do fornecedor. Entendi. E por que é tão importante ter esse teto? Quais são os benefícios, assim, mais diretos? Olha, os ganhos são bem claros. O principal talvez seja evitar o excesso mesmo. Aquele monte de produto parado que só gera custo. E risco, né? Com certeza. Isso já libera capital de giro, que, bom, é essencial para qualquer negócio. Fora isso, otimiza o espaço físico lá no armazém. Menos custo com isso também. Ajuda a balancear, sabe, a capacidade de atender o cliente com a necessidade de segurar as despesas e, claro, reduz o risco de perder produto que vence ou fica obsoleto. Parece até simples calcular isso. Tem uma fórmula pronta, tipo mágica? Mágica não diria, mas tem uma base sim. A fórmula que geralmente aparece é estoque máximo igual ao estoque médio mais o lote de compra. O material até cita um exemplo. Estoque médio de 90, lote de compra de 50. Aí daria 140 de máximo. Exato, 140. Mas atenção, né? O interessante aqui é que isso é só um ponto de partida. Cada negócio tem sua dinâmica, sua demanda, seus prazos, então tem que adaptar essa fórmula à realidade. Ah, saquei. Então não é só aplicar a conta. Que fatores mais pesam nessa hora de adaptar? São vários. Os materiais destacam alguns bem críticos. Primeiro, a capacidade física mesmo. O tamanho do armazém é um limite óbvio. Não tem onde pôr, não adianta. Justamente. Depois, a previsão de demanda. Essencial tentar antecipar o que vai vender, né? O tempo de reposição, o famoso lead time. Quanto tempo leva entre pedir e o produto chegar? Ah, sim. Isso varia muito. Varia muito. A sazonalidade também, claro. Picos e baixas de venda, feriados. E um ponto crucial, o capital de giro disponível. Às vezes, o número ideal, na teoria, não cabe no orçamento da empresa naquele momento. É verdade. Sentido. E como esse estoque máximo se conecta com outros controles da logística? Ele não funciona sozinho, imagino. De jeito nenhum. É parte de um sistema maior. Tá ligado direto ao estoque mínimo, como eu falei, para não deixar faltar produto. O mínimo para não ter ruptura. Isso. Ele conversa com o ponto de pedido também, que é aquele gatilho para comprar mais. Tem a ver com o giro de estoque, claro, para medir se o estoque está vendendo rápido ou não. E também se conecta com o lote econômico de compra, o leque. Aquela quantidade ótima para pedir de cada vez, minimizando custos. É tudo interligado, né? E na prática, lá no dia a dia do armazém, como as empresas fazem para controlar isso? Hoje em dia a tecnologia ajuda demais, né? Muitos usam sistemas ERP, aqueles de gestão integrada, Sim, os ERP são comuns. ou WMS, que são específicos para gerenciar armazéns. Eles automatizam esse monitoramento e ajudam a ajustar os níveis. O objetivo é duplo: evitar a falta, mas também evitar o excesso, que leva à obsolescência. O equilíbrio de novo. Sempre. Isso otimiza o espaço, reduz custos de seguro, manuseio, manutenção e permite um planejamento de compras bem mais estratégico. E o contrário. O que acontece se a empresa ignora ou falha nesse controle do máximo? Quais são os riscos? Os riscos são bem concretos e podem doer no bolso. O mais óbvio é o capital imobilizado, dinheiro parado em produto. Dinheiro que podia estar em outro lugar, né? Exatamente. Podia estar rendendo ou sendo investido. Aí os custos operacionais aumentam, armazenagem, segurança, o risco de perder produto por validade ou obsolescência dispara. E a liquidez na empresa? Vai lá para baixo, reduz a liquidez e, no fundo, cria um desequilíbrio perigoso entre o que a empresa tem para vender e o que o mercado realmente quer. É um ponto que levanta questões sérias sobre a saúde financeira e operacional mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, gerenciar o estoque máximo não é só definir um limite numérico.
É uma alavanca estratégica, né? Para a eficiência e para a saúde financeira. Exatamente. É bem mais do que um número. E para fechar com uma provocação, pensando em tudo isso que a gente falou, nesse mundo de hoje, com cadeias de suprimentos tão dinâmicas, mercados tão voláteis, será que a ideia de um máximo fixo ainda se sustenta tão bem? Talvez o verdadeiro pulo do gato não seja só definir esse limite, mas sim desenvolver agilidade para ajustar ele o tempo todo, quase em tempo real, sabe? Respondendo às mudanças do mercado. Fica aí a reflexão.